Cordiais saudações, meus amigos criadores. Como estão? Tudo bem por aí? Quinta-feira, dia de mais uma live, entre as 19 e as 20, como é habitual aqui no canal. Vamos aguardar que o YouTube comece a enviar notificações aos amigos que já estão subscritos aqui no canal, para eles começarem a aparecer. Hoje será uma live stream de 30 minutos de perguntas e respostas. Portanto, estejam à vontade para perguntarem aquilo que quiserem sobre esta arte que nós todos gostamos, que é a criação de passarinhos, ok? Portanto, sintam-se à vontade. Hoje temos aqui o parceiro comercial Miminhos ao Quadrado. No segundo link da descrição da live vocês têm 10% de desconto para, se quiserem, obterem vestimenta, vestuário personalizado, ok? Vocês podem mandar fazer, vão ver aqui, um chapéu do vosso aviário, podem mandar fazer uma t-shirt com o logotipo à frente e atrás do vosso aviário, uns calções, umas calças de fato de treino, um casaco de fato de treino, um colete, um blusão, etc. Bolsas personalizadas, portanto, têm 10% de desconto para aproveitarem no Miminhos ao Quadrado. É uma empresa que efetua este tipo de produtos, ou seja, vestimentas personalizadas, vestuário personalizado, ok? É o nosso parceiro comercial mais antigo aqui do canal, já está aqui há uns anos connosco, eu tenho que agradecer bastante aqui ao Miminhos ao Quadrado, pois sempre acreditou neste projeto e praticamente toda a indumentária que eu tenho e que eu levo para as exposições é tudo feito lá, ok? Portanto, aproveitem, meus amigos. Já temos aqui pessoal a chegar. Temos aqui 3 likes. Vamos lá ver se hoje conseguimos chegar aos 30 likes de ontem. Vamos lá tentar aqui todos os dias superar a quantidade de likes que vão sendo deixados aqui nas lives diariamente. Ontem chegámos aos 34, salvo erro, a ver se hoje pelo menos conseguimos chegar aos 30. Está bem, meus amigos? Portanto, vamos lá. Temos aqui 9 amigos, temos só 4 likes. Força aí no joinhas, está bem? Mário Ferreira, boa tarde, amigo Vitor. Olá, amigo Mário, como está? Tudo bem? Torres, boa tarde, Sr. Vitor. Olá, amigo, desde lá bocado, como está? Tudo bem? Aves Silva, muito boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? António Correia, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, amigo António, tudo bem consigo? De Mentirinhas, cheguei, mas estou gripado. Acredito não passar de hoje, meus amigos. Foi bom conhecer vocês. Então, amigo, não diga uma barbaridade dessas. Tudo bem consigo? Bem, não está assim tudo bem, não é? Está engripado. Aves Silva, 36 likes bem merece. Vamos tentar, meus amigos. Vamos lá. Quem entra aqui na live, epá, por favor, deixem o vosso joinha, deixem o vosso like, o vosso gosto. É totalmente grátis e a ver se conseguimos ultrapassar o recorde de ontem, ok? Alfredo José Lopes Rato, boa tarde, amigo Vitor. Olá, amigo Alfredo, como está? Tudo bem? Aves Silva, qual o tema? Hoje são 30 minutos de perguntas e respostas. Portanto, qualquer situação que tenham, qualquer dúvida, qualquer questão, coloquem aí, escrevam aí nos comentários, tanto eu como outros criadores. Certamente iremos debater um bocadinho à volta dessas dúvidas, perguntas, questões que sejam aqui colocadas, ok, meus amigos? Ora, de mentirinha, já deixei o meu like e é uma pena só poder deixar um, pois é, infelizmente. Aves Silva, sim, muitas dúvidas. Então vá, se tem dúvidas, força. Meus amigos, amanhã não haverá live. Desde o início destas lives diárias, eu amanhã tenho um compromisso e não conseguirei cá estar dentro desta hora. Mas sábado voltarei novamente, ok? Certamente com uma temática também bastante relevante e importante e que irá criar aqui, com toda a certeza, muito feedback aqui da vossa parte, ok? Sónia Costa, olá a todos, boa tarde. Olá, tudo bem? E pronto, meus amigos, eu aqui no meu canaril, neste momento, estou na fase final das criações, estou cansado. Isto já são desde fevereiro até agora, fevereiro, março, abril, maio, junho, já estamos no final de junho, já vão 5 meses. São mesmo as últimas posturas, ontem como vos mostrei no início da live, nasceram 4 London Fancies, hoje não estava previsto nascer passarinho nenhum, amanhã está previsto nascer aí mais um casal, amanhã não, amanhã é 27, dia 28 está previsto nascer mais 2 ou 3 London Fancies de um ninho e basicamente penso que é por aí, basicamente tudo o restante serão as avezinhas que ainda se encontram com os pais, a aguardar aqueles 30 e poucos dias para ficarem independentes para eu os separar para as voadeiras. Eu normalmente aqui gosto de
separar os meus passarinhos novos, juvenis, acima um bocadinho dos 30 dias, ou seja, não logo aos 30, mas pá, prefiro ir ali até aos 34, 35 dias, analisar bem. Se houver algum passarinho mais atrasado, deixo ficar com os pais, retiro só os irmãos. Se eu ver que os pais não o estão a bicar, não o estão a importunar, deixo ficar mais 3 ou 4 dias antes de juntar nas vadeiras. Mas normalmente, aí por volta dos 34, 35 dias, é quando eu separo as aves juvenis dos pais, ok? Vamos lá, meus amigos, não se esqueçam de deixar aí o vosso joinha. Não se esqueçam de aproveitar os descontos promocionais do Miminhos ao Quadrado, o nosso parceiro mais antigo aqui do canal. Está a oferecer um desconto promocional de 10%. Portanto, se vocês sempre tiveram interesse em ter um chapéuzinho com o logotipo do vosso canaril, uma camisa personalizada também com o logotipo do vosso canaril, calças de fato de treino, calções, casacos de fato de treino, blusões, coletes, aqueles coletes que vocês veem os criadores quando vão às exposições, que até têm aqueles pinos personalizados, pá, falem com o Miminhos ao Quadrado, podem entrar em contacto tanto através do Facebook como através do Instagram, podem também entrar em contacto pelo e-mail, portanto estejam à vontade e aproveitem o código promocional de 10% de desconto que se encontra aqui no segundo link da descrição da live, ok, meus amigos? Se também tiverem interesse em adquirir um chapéu do Canaril Santos Costa ou uma t-shirt do Canaril Santos Costa, uma bolsa do Canaril Santos Costa, umas calças de fato treino ou uns calções do Canaril Santos Costa, também para fazerem aí alguma publicidade aqui ao Canaril, também estejam à vontade, podem deixar depois aí nos comentários, quando a live terminar, quando a live for transformada em vídeo, podem deixar aí nos comentários, ou se quiserem enviar-me uma mensagem pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo e-mail, estejam à vontade, entrem em contacto comigo, que eu também tenho aqui um preço bacana e também faço aqui um descontozinho, ok, meus amigos? 13 visualizadores, 13 likes, vá lá, meus amigos, a ver se o pessoal começa aqui a entrar. Devagarinho. Aves Silva, separei os meus machos e um deles está sempre a discutir e a brigar. O que fazer neste caso para deixarem discutir? O ideal é separar. Esse macho que é mais agressivo perante os outros, é separá-lo e colocá-lo noutra gaiola à parte. Ok? Isso é sempre o primeiro passo a fazer, porque senão ele é o alfa e vai sempre acabar por andar a discutir e a brigar com os outros machos e está sujeito a feri-los gravemente. Atenção, que os machos, nesta altura, são muito dominadores do seu espaço e são mesmo bastante agressivos. Chegam mesmo a colocar a cabeça em sangue dos outros pássaros, tal é a quantidade de bicadas que fazem, que dão a esses passarinhos mais submissos, ok? Ora então, vamos lá ver aqui onde é que eu estava. Mentirinha, aqui está tão frio que perdi aves, essas mudanças de clima está atrapalhando. Vocês aí também estão com muitas alterações climáticas, amigo. Nós aqui na Europa e nomeadamente em Portugal também sentimos muito. Este verão está a começar de forma tímida também, ou seja, temos 3, 4 dias seguidos de temperaturas quase nos 40 graus e depois temos aí 5, 6 dias seguidos de temperaturas ali dos 20 e muitos, 30 e poucos. Ou seja, o tempo está completamente alterado. Houve aí uma situação então que até o dia estava completamente abafado e fez trovada e choveu durante a manhã. Portanto, o tempo está completamente alterado, meus amigos. 18 likes, meus amigos. Estamos a 12 likes dos 30. Vamos lá ver se conseguimos chegar aos 30 likes durante a live de hoje, ok? Como eu estava a dizer, amanhã não irá haver live, meus amigos. Eu tenho um compromisso, não conseguirei estar cá durante a hora normal das lives, que é entre as 19 e as 20 horas, mas sábado voltarei com força, aí com um tema também forte, para vocês também colocarem os comentários e para debatermos bastante sobre o mesmo, ok? Então, Aves Silva, hoje parei a minha última cria, agora todos independentes. Pronto, agora é força aí com a muda, colocar em prática tudo aquilo que têm ouvido aqui, todo o seu manejo que já era bom, também colocar em prática para que as aves tenham uma muda excelente para chegar à altura das posições e depois das criações, voltarem a faturarem em força. Joaquim Araújo Pires Moreira, olá, boa tarde, tudo bem? Olá, amigo Joaquim, como está? Tudo bem consigo? Como é que está o tempo aí por Viana do Castelo? Aves Silva. Pois mentirinha, tenho que vir aqui para Portugal, pois estamos no verão, é muito calor. João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Hoje chegou mais cedo.
de mentirinha. Chapéu, eu não sei, mas umas aves London Fancy farei propaganda com o maior prazer. Ainda vamos arranjar a maneira de colocar uns London Fancy no Brasil, meu amigo. Aves Silva, queria os manter todos juntos na mesma gaiola, não há outra solução. Não, que eu conheça não. A outra solução é se os deixar ficar por muito tempo, se calhar depois vai ter aí situações desagradáveis que não gostaria de ter. Epá, é muito complicado. André Santos, boa tarde. Olá, amigo André, como está? Bem-vindo aqui à live. Portanto, como eu estava a referir, meus amigos, hoje a live é de perguntas e respostas. Se tiverem aí algumas questões, algumas dúvidas que vos tenha passado pela cabeça nos últimos dias enquanto estão a cuidar das vossas aves, e se agora vou passar por esta situação, ou se isto acontecer, como é que eu faço? Coloquem aqui as questões e vamos tentar, tanto eu como os amigos criadores que estão aqui a assistir à live, deixar aí nos comentários a sua opinião, ok? Mais uma vez, não se esqueçam de deixar aí o like, o joinha. Estamos com 20 likes, estamos a 10 likes dos 30. Pronto, é o objetivo de hoje, é os 30 likes. Portanto, vamos lá, meus amigos, ok? Para quem ainda não é subscrito no canal, também subscrevam o canal. É totalmente gratuito, meus amigos. E desta forma, cliquem também no botão das notificações. Assim, sempre que for colocado um novo vídeo ou que esteja a ser efetuada uma nova live no canal, vocês recebem uma notificação do YouTube para não perderem informação alguma. Como sabem, tem o código promocional hoje do Miminhos ao Quadrado, 10% de desconto. E atenção, estes códigos promocionais só se encontram visíveis no decorrer das lives. Eu tenho recebido várias mensagens de amigos criadores. Amigo, não consegui tirar o código, não vi onde é que estava, pode-me dizer. Como devem compreender, a live termina, eu não posso dizer qual é que é o código, ok? Aqui a parceria que eu fiz com os parceiros comerciais foi: os códigos estarão visíveis durante as lives, assim que a live termine, o código desaparece, ok? Portanto, é isso que eu tenho que cumprir. Para vocês, é fácil. Subscrever o canal, ativar o botão das notificações, assim que sabem que uma live está a decorrer. Mesmo que não tenham interesse em ouvir a live, deixa lá ver qual é que é a loja parceira que hoje está a dar 5% de desconto ou 10% de desconto. Deixa-me lá ir sacar o código promocional, porque se calhar até quero fazer compras para as minhas aves. E deixa lá ter aqui 5 ou 10% de desconto. É bom para todos, meus amigos, ok? 21 likes, meus amigos. Estamos a 9 dos 30. Vamos lá. Aves Silva, as minhas crias são todos machos. Posso juntar os filhos com as mães na próxima época? Falámos nisso ontem, amigo. Você quer fazer algum trabalho genético, quer fazer algum aprimoramento? Sim ou não? Se quiser, pode. Se não quiser, se calhar é preferível não. Agora vai depender daquilo que você quer fazer em termos de trabalho no seu plantel, ok? Nuno Duarte, boa tarde, meus amigos. Olá, Nuno, tudo bem? Aves Silva, boa tarde. Nuno Duarte, vou fazer uma pergunta que não vais conseguir responder. Como transformo machos em fêmeas? No ser humano já é possível, atenção, no ser humano já é possível. Existem também alguns seres na fauna que são hermafroditas, ou seja, basicamente têm os dois sexos. Nos passarinhos também ainda não descobri essa fórmula. Gostava de descobrir. Embora muitas vezes aconteça, amigo. O que é que acontece às vezes? Isto acontece com todos, comigo e com todos. Muitas das vezes, por vezes cedemos um casal a outro criador, cedemos como sendo um casal, ou seja, um macho e uma fêmea. E o que acontece muitas vezes é que aquele macho que cedemos no final acaba por ser uma fêmea, ou a fêmea que cedemos no final acaba por ser um macho. Portanto, poderemos dizer que de certa forma é uma troca de sexo, ok? Acontece, isto é uma situação que ninguém faz de propósito, como é óbvio, mas isto acontece tanto aos criadores mais experientes como aos criadores menos experientes. É por isso é que eu costumo dizer, quando os criadores começam a perguntar, tem aves para ceder, amigo Vitor, tem aves para ceder? E eu tenho. Então eu já posso ir buscar e não sei o quê. Não, amigo. O ideal é aguardar. Quanto mais perto da época de criação, do início da época de criação, nós tivermos, mais certeza nós temos se estamos realmente a ceder um macho ou se estamos realmente a ceder uma fêmea. Existem raças que não têm dimorfismo sexual. O London Fancy, por exemplo, é uma dessas raças. Eu tenho bastante dificuldade nesta altura em conseguir perceber o que é um macho do que é uma fêmea. Ou bem que eu ouvo os passarinhos ali a chilrear, a começar a dobrar o canto muito baixinho
e sei logo que é um macho, agarro logo numa anilha de marcação de plástico e meto logo numa das patinhas dele para saber que aquele é um macho. Ou então, só mesmo ali, a partir de outubro, novembro, é que eu consigo ter alguma facilidade em verificar, porque começo a ver que a parte baixa do peito começa-se a alterar, o macho começa a ganhar um espigão, a fêmea começa a ficar mais arredondada, os machos começam a cantar mais, as fêmeas nem por isso. É muito difícil em raças que não têm dimorfismo sexual, ok? Portanto, lá está, amigo Nuno, está aqui, mesmo sendo uma pergunta para a brincadeira, acabou por ter aqui algum conteúdo. Vamos lá, meus amigos, 21 amigos a verem a live, 22 likes. Quem ainda não colocou o seu joinha, por favor, coloquem, está bem? Ora, vamos lá ver aqui onde é que eu ia. Silva, mas desculpe insistir, só juntei os machos hoje. As discussões não serão devido a ser o primeiro dia. Não, normalmente não. Isso acontece logo desde o primeiro dia. Mas você veja, é por sua conta e risco, amigo. Você veja e vá analisando. E o mais certo é que se você mantiver essa situação, vai-lhe aparecer macho com a cabeça toda bicada. Mas pronto, veja por si. Carlos Almeida, boa tarde. Queria fazer um alerta ao pessoal para terem cuidado quando compram pássaros reprodutores, pois geralmente os criadores vendem aves bonitas, mas que não são grande coisa para criar. Olá, amigo Carlos, boa tarde, como está? Fica aqui uma dica, provavelmente o amigo Carlos, se calhar, já passou por isso. Fica aqui uma dica do amigo Carlos para todos os criadores. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, Hilário, como estás? Tudo bem? Nuno Duarte, like 21 hoje foi meu. Vamos com 24, amigos, estamos no bom caminho. Estamos perto dos 30, ontem foram 34. Vamos lá ver se conseguimos chegar pelo menos a esse valor, ok? António Correia, tenho uma dúvida, tenho os últimos casais com cria já a sair do ninho. Tem que ficar o casal com os filhotes até eles comerem sozinhos ou só um dos pais? Depende da quantidade da ninhada em si, ok? É muito importante. Se for uma ninhada muito grande, o ideal seria deixar o macho e a fêmea. Eu até percebo, se calhar aqui o conteúdo da sua pergunta é, ao retirar o pai ou a mãe, evitaria se calhar que eles entrassem numa nova postura. Provavelmente é por aí. Portanto, depende do tamanho da ninhada. Se for uma ninhada de 4, 5 filhotes, o ideal é ter o pai ou a mãe a criar. Se for uma ninhada de 2 ou 3, pode deixar o pai, porque até é um procedimento normal que nós temos. Quando temos uma postura de crias que já estão quase independentes, estão só naqueles últimos dias ali a aprenderem a alimentar-se com o pai e a mãe já está no choco, o que é que nós fazemos? Colocamos a grade divisória e deixamos os passarinhos de um lado com o pai e a mãe fica descansada a chegar os ovos que entretanto colocou da postura seguinte, não é? Portanto, é basicamente a mesma coisa. Agora é uma questão do amigo ver se a ninhada é grande ou não. Ou até ter fé no pai ou na fêmea, se foram bons pais em posturas anteriores, e acreditar se a ave em si, seja o pai ou a mãe, consegue continuar a alimentar de uma ninhada grande até à independência dessas aves, ok? Ora, estava aqui um amigo António Correia, Nuno Duarte. Próxima época tenho que fazer casais modernos. Luís Gonçalves, boa tarde a todos. Boa tarde, amigo, como está? Seja bem-vindo. Aves Silva, como não encontro o mesmo criador das minhas aves, então estava a pensar juntar os filhos com as mães, pois não tenho o mesmo criador. Pronto, é uma questão de experimentar, mas também se está a iniciar o seu trabalho com aves de um só criador, se calhar seria melhor em começar a introduzir aves de um segundo criador, para ter uma linha de sangue no início que não seja logo muito fechada, porque você adquiriu aves a um criador, agora está a pensar juntar filhos com as mães. A linha vai ficar muito fechada, meu amigo. Portanto, o ideal, como eu estava a dizer ontem, é ter sangue de 2 criadores pelo menos. Nuno Duarte, amigo Vítor, até passarinhos com 24 dias a chilrear, pelo menos vem com vontade de alguma coisa. Miguel Rocha, boa tarde a todos. Boa tarde, amigo Miguel, como está? Mário Ferreira, os meus machos tenho de ter todos parados, pois eles ainda têm muito cio. Só os junto nas voadeiras quando vejo que eles começam a me dar a pena. Pronto, lá está, era o que eu estava a dizer. Os machos são muito agressivos, porque é normal que algumas aves ainda tenham algum cio e se verem outro macho à frente, automaticamente vão entrar em lutas, vão entrar em brigas. E ganha sempre o alfa, não vale a pena.
E se tivermos dois alfas, até podem se bicar até à morte. Uma das aves vai acabar por morrer, seja de cansaço, seja por bicagens. Portanto, é extremamente perigoso. Se nós verificamos que realmente existe um macho a agredir os outros machos, é extremamente perigoso deixá-los juntos. Meus amigos, 26 likes, estamos muito perto dos 30 likes de hoje, estamos com 20 minutos de live. Como sabem, a live de hoje é sobre perguntas e respostas. Coloquem as perguntas que queiram fazer, coloquem dúvidas, coloquem questões, estejam à vontade, que tanto eu como os amigos criadores que estão a participar aqui nos comentários iremos responder a essas dúvidas. Não se esqueçam ainda de aproveitarem os códigos promocionais que vão sendo colocados aqui nos diretos. Temos aqui o parceiro mais antigo do canal, Miminhos ao Quadrado, uma empresa que personaliza roupa, ou vestimentas, desde chapéus personalizados, camisas personalizadas, logotipo à frente pequeno, logotipo grande atrás, calças de fato de treino, casacos de fato de treino, logotipo pequeno à frente, logotipo grande atrás, calções, bolsas, blusões, coletes. Portanto, sintam-se à vontade para entrarem em contacto. Aproveitem o código promocional de 10% de desconto sobre os produtos, ok? É uma porcentagem, é uma promoção excelente, muito boa, 10%, ok? Portanto, aproveitem, meus amigos. 26 likes, vamos lá, maltinha, vamos lá fazer aqui o forcing antes que a live termine, para ver se conseguimos pelo menos chegar aos 34 likes que foram os likes que tivemos na live de ontem, ok? Mais uma vez eu informo que amanhã não irá haver live, meus amigos. Eu amanhã tenho um compromisso que bate mesmo aqui nesta hora, até começa um bocadinho mais cedo, mas vai-se prolongar e por esta hora, portanto amanhã não conseguirei cá estar, mas prometo voltar no sábado, se tudo correr bem, com um tema também super interessante, super didático, para nós estarmos aqui, debatermos aqui um pouco sobre o mesmo, ok? Ora, Carlos Almeida, seria interessante quem está a ver a live dizer o distrito onde vive e as raças de canários que cria. Sim, sim, é uma boa ideia, amigo Carlos, sem dúvida nenhuma. Se tiverem o interesse de o fazer, opá, aqui podem o fazer à vontade. Vocês sabem que, por exemplo, lá no Facebook, na página do Cantinho dos Pássaros, eu tive que proibir as vendas, porque, epá, infelizmente, o Facebook proíbe tudo o que é vendas de animais e já me tinham deitado abaixo uma página anterior, que tinha cerca de 6.000 pessoas no grupo. Tive que estar a criar novamente a página, estamos muito perto dos 6.000 agora, temos lá 5.900, salvo erro. Epá, e eu não quero, fui obrigado a proibir as vendas porque o Facebook restringe tudo. Tem ali o lápis azul, epá, e rasuram tudo e em último caso encerram as páginas. Aqui estamos um bocadinho mais à vontade. Quem tiver o interesse, é uma boa ideia do amigo Carlos, de dizer qual é a zona do país onde vive e as raças ou espécies de aves que cria. Sintam-se à vontade para colocar aqui os amigos criadores. Se tiverem interesse no intercâmbio de aves, em adquirir aves ou em ceder aves a outros criadores que criem a mesma espécie ou as mesmas raças, estejam à vontade, meus amigos. Boa ideia, amigo Carlos. Aves Silva, somente as fêmeas ainda não juntei, estas também brigam. Brigam não tanto, mas brigam. Mas não, normalmente não são tão agressivas, acabam por ficar mais passivas porque também desgastam-se mais relativamente aos machos na época de criação, ok? Mário Ferreira, sei que não é uma estatística certa, mas já há 3 anos para cá que tiro sempre por média cerca de 70% de coronas nas criações. Já começo a pensar em fazer só casais de consorte. Amigo Mário, está com sorte. Chalaça. Não, agora a sério, o amigo está com sorte, porque o normal é que seja ao contrário. O normal é que saiam mais consortes do que coroados. Ou seja, a tendência normalmente, na maioria dos criadores com que eu falo, é que saiam para aí 60% consortes, 40% coroados. Portanto, o amigo ter uma percentagem superior de coroados relativamente aos consortes, acaba por ter sorte. Ou seja, permite-lhe depois, quando for para escoar algumas aves, se calhar até ter facilidade junto desses criadores que por norma até tiram mais consortes do que coroados, ok? 27 joinhas, meus amigos. Vamos lá, quem se esqueceu e ainda não colocou aí o like, o gosto, o joinha, cliquem aí, meus amigos. Estamos muito perto do objetivo do dia, ok? A ver se conseguimos pelo menos chegar aos 34 likes que foram os que conseguimos obter aqui ontem.
Yuri Carvalho, boa tarde, Vítor, e aos meus colegas todos. Olá, amigo Yuri, como está? Seja bem-vindo. Miguel Rocha, moro na Amadora e crio mosaicos vermelhos, mas muito fraquinhos em termos de qualidade. Foram os meus primeiros passarinhos e crio timbrado espanhol, um casal. Espetáculo, a partir de setembro vou criar e depois já vemos aqui. João Carlos Badal, Carlos Almeida, Distrito de Porto Alegre, Concelho de Elvas e crio Five Fancy, Gloucester e raça espanhola. Bom ver os amigos a aderirem aí à ideia do amigo Carlos. Miguel Rocha, vamos lá continuar aqui. A partir de setembro vou criar Gloucesters, um casal ou dois que vou adquirir ao Sr. Vítor. Ok, amigo? Nuno Duarte, direto de Lisboa, Cacém, crio Lizards. Carlos Almeida, sou de Aveiro e crio mosaicos amarelos e vermelhos. Miguel Rocha, Nuno Duarte, mora perto de mim. Sim, Amadora, Cacém, não é muito longe. Yuri Carvalho, Conselho da Moita e crio arlequim português. Muito bem. O amigo Yuri está aqui perto de mim. Eu, neste momento, aqui não estou bem no Conselho da Moita, estou no Conselho de Palmela por metros, por cerca de 100 metros. Mas sou nascido e criado na Moita, meu amigo. Estou aqui no Penteado. Nuno Duarte é o corretor. Hilário, eu por acaso este ano foi 50% de cada. Pronto, excelente, é aquilo que se quer. Mas normalmente a média anda mais ou menos assim aproximada. Depois há anos de exceção. Eu aqui salvo erro, há 3 anos, há 3 ou 2 anos, não quero estar a mentir, mas tirei muitos mais consortes do que coroados. Eu tive para aí, sei lá, se calhar 70% de consortes e 30% de coroados. Foi um ano complicado para formar aqui novos casais e também para tentar ceder alguns passarinhos a amigos criadores que me tinham pedido anteriormente. Portanto, 50%, amigo Hilário, é top. Como é que está o tempo aí, Hilário? Muito calor. Acho que agora vem outra vez um pico de calor alto, portanto aí, em pleno Alentejo, não deve ser fácil estes dias. Aves Silva, alguém a criar Five Fancy aqui no Norte. Yuri Carvalho, sou do Pinhal da Areia e moro neste momento junto ao Bairro da Caixa. Pronto, eu sou filho do Bairro da Caixa, amigo. Eu vivi 25 anos do Bairro da Caixa. Um bairro social da Moita e vivi lá há 25 anos e conheço bem o Pinhal da Areia. Luís Gonçalves, moro em Leiria e crio bengalins de exposição, mas estou aqui porque é com os amigos dos Canários que aprendo algumas coisas dos pássaros. Amigo, mas o interessante é esta dinâmica. E pronto, é verdade que o pessoal dos pássaros adere, porque também se calhar existem em maior quantidade, mas aqui são referidas muitas técnicas, muitas coisinhas que podem ser colocadas em prol dos exóticos, não é? Portanto, é sempre de aproveitar. E o contrário também existe. Eu já apanhei algumas técnicas, nomeadamente de algumas entrevistas que fiz a criadores de exóticos, situações que eu não sabia e que coloquei-as em prática aqui no meu canaril ou aos meus canários e que deram resultado. Portanto, isto é sempre transmissão de informação. 29 likes, meus amigos. Vamos lá, bora fazer aqui o forcing final. Vá-te colocar joinhas que ainda não colocou, para ver se conseguimos chegar aos 34 likes, que foram os likes que tivemos na live de ontem, ok? Mário Ferreira, eu sou o que mora mais longe, sou do Algarve de Monte Gordo e crio Gloucesters. Pronto, tem aí o Hilário, que também é de Ervidel, fica aí a meio caminho, mas sim, o amigo Mário está um bocadinho mais longe. Japtuno, de Vila Nova de Famalicão, crio mosaicos vermelhos, Five Fancy e Gloucester, seja bem-vindo, amigo. Boa. Nuno Duarte, na preparação para as exposições também preparam a intensidade de luz? Excelente pergunta, amigo. E eu digo excelente pergunta porque 30 joinhas. Vamos lá subir, meus amigos. Mas o objetivo do dia está alcançado, pelo menos 30. Excelente pergunta, amigo. Sabes que eu estive até 2009 a criar pássaros. Era criador, não era expositor, não ia às exposições. Ia às exposições visitar, não levava as minhas aves a participar. Depois assaltaram-me o canaril, estive 2 anos sem criar, voltei em 2012. Tive o primeiro ano de criações, tive 2013 de criações, em 2014 expus pela primeira vez. As coisas até correram bem.
Mas durante esses 2 anos em que eu estava a preparar-me para iniciar também a vida de criador expositor, eu fiz perguntas em várias redes sociais, em várias páginas, em vários grupos sobre aves, a perguntar, então pronto, então durante a muda dizem para eu apagar a luz, para as aves não andarem ativas, não ficarem menos agressivas, mais calmas, para fazerem uma muda tranquila. Mas eu tenho uma exposição em outubro e depois clico no botão e a luz dispara e fica logo uma intensidade brutal para aqueles passarinhos que estiveram ali cerca de 2 meses ou 3 meses numa luz fusca, quase sem iluminação, só com iluminação natural que entrava no canaril. E tu acreditas que nenhuma pessoa me respondeu a esta questão? Nenhuma. Grupos de Glosters onde estavam lá os campeões todos, que era o que eu criava na altura, nenhuma pessoa se dignou a responder, amigo. Então tive que aprender com os meus erros, tive que aprender por mim mesmo, não é? Das duas uma. Ou esses criadores também não sabiam ou não queriam passar cá para fora a informação. Então eu vou-te dizer aquilo que eu faço, amigo. Aquilo que eu faço, e como sabes, é, acabando a altura das criações, ou seja, quando as aves juvenis estiverem todas separadas dos pais, eu, no final do dia, quando a minha luz artificial se desliga, eu tenho um relógio programador que faz o simular do pôr do sol, e quando as luzes do teto se desligam na totalidade, eu desligo aquele relógio. Ok? O relógio fica desligado durante a época da muda, portanto já não vai haver nascer do sol, já não vai haver luz artificial no teto durante essa fase, já nem vai haver pôr do sol ao final do dia. Os pássaros ficam só com a iluminação que me entra pelas janelas. A iluminação que é bastante para os pássaros conseguirem ver os peletos para voarem, verem os bebedouros, verem os comedores para se alimentarem e nada mais. Depois, eu normalmente, como participo em exposições One Day Show, exposições temáticas do Gloster, que ocorrem apenas num dia, o criador leva os pássaros ou no final do dia anterior ou na manhã do dia da exposição, os pássaros ficam lá, os julgamentos começam às 8h30, 9 horas, as aves são julgadas até a hora do almoço, recebem a pontuação, ficam na exposição até às 5, 5h30, depois são entregas ao criador e nós vamos embora. E uma das primeiras exposições que eu participo, que é em Angeja, perto de Aveiro, é uma One Day Show do Gloster, que normalmente ocorre ali no segundo fim de semana de outubro. Portanto, é bastante cedo ainda. E então como é que eu preparo as minhas aves? Eu chegando ali à altura, mais ou menos, ali segunda semana, terceira semana de setembro, ou seja, a meio de setembro, quando vejo que as aves praticamente têm a muda toda feita, começo novamente gradualmente a aumentar a luz. Ok? Não começo a aumentar 5 minutos hoje, amanhã passa de 5 para 10, não. Começo com uma base de 8 horas. Ok? Chego ao relógio, no final do dia, que isto é sempre no final do dia, para não haver grandes choques fotovoltaicos, estarmos a acender logo a luz, é no final do dia, quando as aves vão dormir, eu volto a ligar o relógio, volto a programar e coloco 8 horas para o dia seguinte para ficar com 8 horas com iluminação artificial. Ok? Passado essas 8 horas, faz o pôr do sol, antes dessas 8 horas faz o nascer do sol, depois fica 8 horas as lâmpadas ligadas, depois faz o pôr do sol, desliga. Ao final de cada dia, eu meto mais 5 minutos de manhã e mais 5 minutos à tarde. Ou seja, vamos supor que temos o relógio ligado das 8 da manhã às 16, por exemplo. Ok? O que é que eu faço ao final do dia? Ponho o relógio para ligar às 7h55 e o relógio para desligar às 16h05. No dia a seguir, novamente, mais 5 minutos, ou seja, começa a ligar às 7h50 e começa a ligar às 16h10. E assim progressivamente, até que quando damos por isso, já estamos em plena época de exposições e já estamos a entrar na época de criações e aquelas 8 horas reproduziram-se e passaram a ser 14 horas, que é as horas de luz artificial que eu dou aos meus pássaros durante a altura das criações. Ok, amigo? Espero ter-te ajudado sinceramente, pois eu passei uma dificuldade do catano por ninguém ter tido a cordialidade de me ajudar relativamente a esta situação. Porque se nós retiramos a luz na totalidade aos nossos passarinhos durante a muda da pena
E depois, se ligarmos novamente a luz do teto com um grande choque, nós estamos sujeitos a provocar uma nova muda da pena. Se não ligarmos a luz depois da muda da pena aos pássaros e os pássaros forem para a exposição habituados a estarem no seu canaril, no seu oviário, completamente numa luz mínima possível e chegam à exposição, levam com aqueles holofotes todos, o pássaro na própria exposição pode começar a entrar numa muda agressiva. Ok? Portanto, estas coisas têm que ser feitas faseadamente. Portanto, eu dou ali à volta de um mês, portanto, ali desde o meio de setembro até ao meio de outubro, quando é a primeira exposição, começa a dar ali luz durante esse mês para as aves já estarem habituadas a voltarem a ter luz artificial. E progressivamente, começo com 8 horas, progressivamente vou aumentando 5 minutos de manhã, 5 minutos ao final do dia. 5 minutos de manhã, 5 minutos ao final do dia. Passo ao outubro, passo ao novembro, passo ao dezembro. E ali, por janeiro, já estamos quase ou a bater as 14 horas, que é a iluminação artificial que eu proporciono às minhas aves durante a altura das criações. Ok, amigo? Vamos lá, meus amigos. 31 likes, 31 joinhas. Quem ainda não colocou o joinha, coloquem, por favor, para ver se conseguimos bater a quantidade de joinhas de ontem, ok? Espero ter-te ajudado, amigo, porque, opá, eu passei umas dificuldades e lá está, foi algo que veio da minha cabeça. Opá, e funciona. Eu tive uma situação que eu fui a Valongo, salvo erro em 2014, 2015. Foi a primeira vez que eu fui a Valongo, à exposição de Valongo, à exposição que é uma one day show, é uma exposição de um dia de todas as raças de canários de porta. Aquilo é brutal. Tu vês ali tudo do melhor que existe em Portugal, em Espanha e em Itália, porque vêm criadores espanhóis e italianos a essa exposição. Aquilo é um dia muito bem passado. Espetacular para quem é criador de canários de porta. E mesmo para quem não é, passa-se ali um dia bom, porque aquilo depois o almoço é dentro do pavilhão. É umas mesas com todo o tipo de comidas e bebidas, portanto uma pessoa come e bebe, está ali na boa. Eu tive uma situação com um Gloster, nunca mais me esqueço. Um Gloster que tinha para aí 80% de hipocromo, 20% de melânico. O Gloster, no dia da exposição, começa-me a fazer a muda da pena. À volta da gaiola onde o Gloster estava, começa a aparecer uma enormidade de penas. Para além de ter ficado envergonhado, fiquei preocupado com a situação do passarinho. Mas isto porquê? Porque ninguém me soube ajudar. Porque eu fiz esta pergunta 1 ano ou 2 anos. Eu fartei de fazer esta pergunta e ninguém me ajudou, amigo. Portanto, vamos lá ver aqui onde é que eu estava. Portanto, já passaram aqui muitos comentários. Eu depois também alargo-me aqui, começo a falar. Mas faz parte, pronto. Epá, eu não gosto de esconder nada. Gosto de manter aqui a... Epá, e vocês sabem, quem lida comigo, quem me manda mensagens com frequência e tudo mais, e vocês vão vendo também aqui pelas lives, que eu não tenho o hábito de esconder nada, portanto já tínhamos visto aqui o amigo Mário Ferreira, o Japtuno, e pronto, ok. Aves Silva, Barro da Caixa, é engraçado, é verdade, amigo, eu criei aí muitos passarinhos aí no Barro da Caixa, junto ao ringue de futebol. O meu prédio, o prédio dos meus pais, é um prédio de um só bloco que fica um bocadinho ao lado do ringue de futebol do Barro da Caixa. Hilário Moreira, sou de Viana do Castelo, vivo em Ervidel e crio Glosters. Neste momento, 24 graus dentro do canaril, mas tenho o ar-condicionado ligado. Mas está bom, 24 graus, está bom. E vocês devem pensar, então, mas este gajo é de Viana do Castelo e foi parar ao Alentejo Profundo. Pois é, porque o pai deu-lhe um tarião, porque o pai é do Benfica e ele é do Porto. E ele teve que fugir para Ervidel. Pois é, meus amigos. Se tiverem o amigo Joaquim, não me vai deixar mentir com certeza. Aves Silva, bengalis são exóticos, sim, é uma raça de exóticos. Miguel Rocha, sim, bengalis são exóticos. Os bengalis cantam bem baixinho. Luís Gonçalves, sim, bengalis são exóticos, classe F1, nada tem a ver com amas, mas são muito usados como amas, não é, amigo? O amigo cria é mesmo os bengalis que não são as amas, são mesmo os bengalis de exposição. É importante também referir aqui essa situação, até porque o amigo Luís Gonçalves é um criador que está muito bem nos bengalins, já tirou bastantes prémios, portanto o que acontece aqui é que normalmente a maioria dos criadores de exóticos usam os bengalins como amas, nomeadamente os criadores de diamantes de gold, porque os bengalins são excelentes amas. Mas depois há aqueles criadores que se dedicam mesmo
a tentar tirar os melhores espécimes possíveis de bengalins. Atenção, não tem nada a ver com os bengalins de amas que estamos acostumados a falar. Tem a ver com bengalins top de exposição. É o caso aqui do amigo Luís Gonçalves, ok? Miguel Rocha, já criei. Meus amigos, 33 joinhas. Falta um like para igualar e 2 para ultrapassar. Vamos lá fazer o forcing, meus amigos. Se ainda não subscreveram o canal, subscrevam também. Como sabem, é totalmente gratuito. E depois têm a honra de poderem participar aqui nestes comentários, bem como de também poderem usufruir dos códigos promocionais que as lojas parceiras do canal colocam à vossa disposição. Aves Silva, Japetuno tem Five Fancy, todos brancos ou todos amarelos. Nuno Duarte, e também consigo ser quase vizinho do amigo João Carlos Badal, já que sou natural de Porto Alegre, mais propriamente de Ponte Soura, é já ali. É verdade, é verdade. Aves Silva, sim, Miguel, são mais fáceis de criar do que os canários. Cristiano Paravani de Freitas, boa tarde, sou de São Paulo e crio glossas. Olá, amigo Cristiano, seja muito bem-vindo aqui à live. É um prazer ter aqui mais um criador de glossas. Aves Silva, são todos longe de mim, menos o Japetuno, que é de Famalicão. Miguel Rocha, penso que seja igual, mas em termos de criação são umas máquinas, é verdade. Aves Silva, boa, não sabia, não morrem tanto as crias, Miguel. Nuno Duarte, felizmente o mundo da ornitologia está com a mente mais aberta. É verdade, amigo, é verdade e temos que ser uns para os outros e temos que transmitir o conhecimento que temos. E não temos que ficar com medo por, vou passar o meu conhecimento àquele se calhar daqui a um ano está-me a ultrapassar nas posições. Deixa-se dessas parvoíces, muito sinceramente. Aves Silva, o Nuno vai concorrer a Valongo, depois preciso de Lizardos. João Cerqueira, boa tarde, Vítor. Nas posições, quem expõe tem alguma forma de ter acesso a ficha de deslogamento das suas aves? Olá, amigo João, como está? Boa tarde, seja bem-vindo. Depende das posições. Há as posições por pontuação, há as posições por comparação. Nas posições por comparação não existem fichas de julgamento. Nas posições por pontuação, algumas posições colocam à disposição do criador a ficha de julgamento, outras não. O que é que acontece? Embora no site da FOMP nem sempre estão lá as fichas de julgamento das aves. Em algumas posições sim, eu não sei se a responsabilidade passa pela FOMP ou passa pelas posições que não transmitem à FOMP os dados das fichas de julgamento para depois serem inseridos no site. Mas no site da FOMP, em algumas posições em que os nossos passarinhos participam, nós depois quando abrimos a nossa ficha de criador e as posições onde participamos, muitas das vezes estão lá as fichas de julgamento, em que nós conseguimos perceber na cabeça quantos pontos teve, nas asas quantos pontos teve, em termos de plumagem quantos pontos teve e por aí fora, pronto. Portanto, existem algumas posições que colocam logo fixado logo a fichazinha de julgamento na gaiola do passarinho no decorrer da exposição, outras passam a informação para a FOMP, não sei se a FOP funciona, que eu ultimamente, e peço desculpa, não tenho andado muito a ver se a FOP também faz essa situação ou não no site, uma vez que ultimamente só tenho tido anilhas da FOMP e então não tenho tido esse cuidado de ir ver até o site da FOP. Mas muitas das vezes também estão nos sites das federações lá as fichas de julgamento dos passarinhos que participaram nas posições, ok? Já nos julgamentos por comparação, apesar de não haver ficha de julgamento, existe a vantagem de que normalmente essas posições são de um dia, são one day shows, é uma exposição de um dia, e nós temos a possibilidade, após os julgamentos, vamos almoçar e depois, devido ao almoço, temos lá os juízes que estiveram a julgar e nós podemos, de forma cordial e educada, claro, questionar o juízo porquê daquela ave ter ficado em primeiro, em segundo, em terceiro ou nem ter marcado. E o juiz, com toda a cordialidade também, vai responder. Se foi o juiz que esteve a fazer o julgamento daquela ave durante a altura dos julgamentos, da parte da manhã, vai responder sem problema algum. Portanto, temos esta vantagem. Acaba por ser uma ficha de julgamento em direto, não é? Vá lá, meus amigos, 34 likes, já chegámos aos likes de ontem, vamos lá ultrapassar. Vamos lá fazer aquilo que o amigo Nuno Duarte tinha dito aqui há uns dias. Vamos tentar ir ultrapassando diariamente os likes que vamos tendo nas lives anteriores, ok? Ora, vamos lá ver aqui onde é que eu tinha ficado.
Miguel Rocha, muito raro, são ótimos criadores, tipo ratos. O stress é que depois não temos como os coar, temos que os dar praticamente, pois é verdade. Luís Gonçalves, tem Wi-Fi no Canaril, já conhecem lâmpadas Wi-Fi a 9€, fazem melhor que o relógio. Eu por acaso tenho aqui o Wi-Fi no Canaril. Mas esta é uma excelente ideia que o amigo Luís Gonçalves está aqui a colocar e barato, por 9€, uma lâmpada que também transmite Wi-Fi, opá, é top, é top. Mas como é que isso funciona, amigo? Tem que apanhar o Wi-Fi da casa e depois consegue transmitir o Wi-Fi para o sítio do aviário, é isso? Ou do Canaril, é isso? Chuva. Pois Miguel, o problema depois realmente é escoar. Obrigado pela explicação. Nuno Duarte, ajudaste-te bastante. Ok, obrigado, amigo. Silva, lâmpadas Wi-Fi não conheço, é caro como se chamam essas lâmpadas. Está lá a 9€, amigo. É só ler o comentário do amigo, Luís Gonçalves. Nuno Duarte, Aves Silva, Valongo, é longe e se tiver aves para exposição vou só experimentar logo contra os mais fortes. É logo para entrares em grande, amigo. Quando entras logo à grande. Aves Silva, Luís, e como é que se chama? E a marca? Então Nuno, em Valongo é top, é comida e bebida à vontade. Luís Gonçalves, Tapu TP Link, ok. Aves Silva então no norte não é forte, ai ai. Mário Ferreira, eu tenho 3 Glosters, a mãe e os 2 filhos que entram sempre em muda em fevereiro. Penso que já seja genético, pois são os únicos que fazem isso. Este ano nem criei com eles. Pois, epá, essa situação de passar para a descendência é que é estranho. Pronto, às vezes acontece, amigo, haverem aves que efetivamente começam a entrar numa muda da pena por algum motivo, por alguma razão que às vezes o criador não consegue identificar e entram numa muda da pena totalmente fora da época da muda. Agora, essa situação passar-se com a descendência, olha, é a primeira vez que estou a ouvir falar, amigo. Não sei se já algum amigo criador aqui ouviu falar sobre essa situação e que queira também dizer aqui alguma coisa sobre isto, mas eu desconhecia. Vamos lá, meus amigos, 25 amigos a visualizar a live. Tenho a certeza que já todos colocaram o joinha, já todos colocaram o gosto. Estamos com 34 likes, estamos empatados com a live de ontem, meus amigos. Vamos lá desempatar isto. Yuri Carvalho, não me digas que é na rua Vasco Santana, haha. Não, amigo, não, eu morava na rua António Sérgio. Na rua António Sérgio, no Barro da Caixa. Fica do lado do ringue e depois tem aquela estrada que separa o Barro da Caixa ao meio. Tens o lado do Barro da Caixa do ringue e tens o lado do Barro da Caixa da cooperativa, da antiga cooperativa, que hoje em dia não está, já não funciona. Mas existe ainda o Chinquilho, lá da parte de trás do Barro da Caixa. Aves Silva, os bengalins servem de amas para canários? João Carlos Badal, não. Não são a mesma espécie, não é possível servirem como amas para canários. Japtuno, Aves Silva, brancos sim, amarelos não. Não estão nas minhas preferências. Luís Gonçalves, e depois vemos os bengalins ganhar o melhor exótico das posições. Pronto, lá está, pá. Só daí podem ver o trabalho genético que é feito. Quando um bengalim, que muitos criadores às vezes desconsideram e pensam que é só uma ave que serve de ama a outras aves exóticas, muitas das vezes depois consegue ser o best de exótico da exposição, não é? Isto quer dizer que está muito trabalhinho feito por trás. Ave Silva, pois estou à procura de 2 cores, mas agradeço, Japtuno. Amigo Ricardo, olá, boas tardes a todos. Então, amigo, seja bem-vindo, Ricardo. Então, está tudo bem contigo, amigo? Já há uns dias que não apareces aqui. Eu sei que deixas lá sempre, no teu canal, deixas lá sempre o link das lives. Eu tenho que estar a agradecer, amigo. Mas já estava a ficar um bocadinho preocupado. Então, o trabalho não te tem deixado de estar aqui presente nas lives, é isso? Sejas bem-vindo, amigo. Espero que esteja tudo bem contigo e com a tua família. Ave Silva, hoje então já coloquei na mistura 50 gramas de aveia para ver se a minha cria ganha mais peso. Boa. Luís Gonçalves, as fichas de julgamento estão sempre no site da FOP ou na Siscom. Pronto, ok, top. Portanto, na FOP estão lá sempre. Na FOMP nem sempre estão. Quando eu entro na Siscom pela FOMP, nem sempre estão. Há exposições em que não estão lá. Poderão ficar semanas ou meses depois da realização da exposição, mas eu vou lá, pá, ou no ato, ou vá uma semana, se calhar no máximo depois, à procura, e há algumas exposições que eu não encontro. Luís Gonçalves, depende se a exposição é FOP ou FOMP, pois, lá está.
Juliano Garcia, bom dia amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à live. Vá lá, meus amigos, que ainda não deixou o vosso like, ainda não deixou o joinha aqui na live, vamos lá. Isto parece que encravou ali nos 34, vamos lá desencravar isto e passar para os 35 likes, para ultrapassar os likes na live de ontem, ok? Aves Silva, pronto, desculpe, pode dizer de novo a marca dessas lâmpadas. Luís Gonçalves, não transmite Wi-Fi. Japtuno, por exemplo, o Shell e as lâmpadas ligam só ao Wi-Fi, que depois conecta à aplicação da Shell e pode-se controlar os tempos, ligar, desligar, conectar, por exemplo, medidores de temperatura e umidade, etc. Ok. São lâmpadas que conseguem ser remotamente comandadas por Wi-Fi, é isso? Eu fiquei com a ideia que seriam lâmpadas que transmitiam Wi-Fi para o canaril. Ok. Não, lâmpadas dessas não tenho. Luís Gonçalves, mas permite nós programarmos 0 a 100% de intensidade, as horas e minutos que queremos. Sim, isso eu já tinha ouvido falar, desse tipo de lâmpada já tinha ouvido falar. São muito úteis também, para quem não tem um relógio ou outro tipo de sistema, são muito úteis sem dúvida nenhuma. Luís Gonçalves, e permite que através do telemóvel se coloque a percentagem de luz que quisermos. Fixe, muito fixe. Luís Gonçalves, no meu caso, simulo o nascer e o pôr do sol, ok? Só não falo muito nisto para não estragar o negócio dos relógios. Não, amigo, até porque hoje em dia eu penso que o negócio dos relógios já nem é este tipo de relógios que eu tenho. Eu tenho ainda um tipo de relógios que é um bocadinho mais... Não sei se estão a ver lá ao fundo com aquelas luzes ligadas. Pá, é mais caro, é mais antigo, mas continua a ser bastante caro. Isto anda ali à volta dos 200 e pouco, 300 euros. Mas hoje em dia há aqueles relógios que vêm dos chineses que aquilo é 15 euros, 20 euros e por aí fora, que se liga depois às luzes LED e não sei o quê. E hoje em dia também é super barato. Eu ainda sou da velha guarda e apesar de ser um relógio dos antigos, aquilo permite fazer uma panóplia de coisas. Portanto, aquilo é espetacular. Aquilo tem desde luz de quarentena, luz normal, luz de doença, se quisermos ligar uma lâmpada daquelas vermelhas para pôr numa enfermaria para aquecer as aves, pá, nascer do sol, pôr do sol, sei lá, tem uma infinidade. Posso vir aqui à noite ao canaril, clico ali num botão e aquilo começa a acender a luz muito devagarinho e para quando eu quiser, se eu clicar outra vez, fica aquela luz pouco intensa para não espantar os pássaros. Enfim, há coisas que eu ainda não usei, tenho aquilo há anos e há coisas que eu nem usei, vê lá. Então, vamos lá ver onde é que estávamos. Luís Gonçalves, mas em privado poderia ajudar. No Facebook está como Luís Gonçalves. Ricardo, saúde. Saúde, então, não tens estado bem, amigos? Rapaz, melhoras para ti ou para alguém da tua família. Espero que esteja tudo um pouco melhor, ok, amigo? Um forte abraço. Sabes que és daquelas pessoas que eu tenho uma grande consideração, não sabes? Aves Silva, hoje são 40 likes. Não, por este andar não são. São os 34 que não saímos daqui. Isto encravou aqui nos 34 likes. Vejam lá, meus amigos, têm aí algum likezinho que tenham se esquecido de deixar. Metam ali um joinha, cliquem lá no botão do like. Se não estiverem subscritos, provavelmente se calhar não conseguem colocar like. Portanto, subscrevam o canal, é totalmente gratuito e a seguir podem deixar o joinha, está bem, meus amigos? Aves Silva, já que amanhã não há live, então hoje dobro aos likes, pois, mas não está a acontecer. Pronto, como eu já tinha referido anteriormente, eu amanhã não vai haver live, meus amigos. Eu tenho aí um compromisso que vai ocorrer durante a hora normalmente onde eu faço as lives, entre as 19 e as 20, mas sábado voltarei em força para estarmos todos juntos outra vez, ok? Aves Silva, as melhoras. Ricardo, obrigado. Aves Silva, pessoal, amanhã não há live. E pronto, meus amigos, penso que ficamos por aqui por hoje. 34 likes, pronto, do mal ou menos, pelo menos foi igual à live de ontem, 34 likes. Vamos lá ver se na live de sábado vamos conseguir aumentar. Nuno Duarte, e a que horas é o Benfica no sábado? Olha, amiga, é uma boa pergunta, mas os jogos normalmente ou têm sido às 5, ou têm sido às 9, ou têm sido às 2 da manhã. Olha, mas já está aqui o amigo João Carlos Badal, às 21. Portanto, dá perfeitamente para fazermos a live entre as 19 e as 20, ok? Não há problema nenhum. Aves Silva, sábado joga de novo. Então, claro, não foi eliminado, vai jogar outra vez. Não interfere com a live. 21 é uma excelente hora, não tem nada a ver com a live.
Pronto, meus amigos, para quem ainda não deixou o seu joinha, o último pedido que eu faço aqui durante a live de hoje, deixem o joinha. Se ainda não for subscrito no canal, subscreve, é totalmente gratuito e podes aproveitar estas lives, podes aproveitar esta família que aqui está, onde debatemos situações uns com os outros, onde ninguém sabe mais que os outros. Todas as informações aqui colocadas são relevantes e são importantes, portanto é de valor fazer parte destes debates, deste número de comentários. Para além dessa situação, é também muito importante vocês estarem subscritos e assistirem às lives para aproveitarem as promoções que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui a parceria mais antiga do canal, Miminhos ao Quadrado, uma empresa que se especializa na personalização de vestimenta, de produtos de vestuário, destes chapéus, camisas, calças de fato de treino, casacos de fato de treino, calções, blusões, coletes, malas. Basta vocês mandarem o vosso logotipo e o Miminhos ao Quadrado personaliza e faz-vos o envio desses produtos. E está a dar 10% de desconto se vocês tiverem interesse em terem um tipo de vestimenta personalizado do vosso aviário, do vosso canaril. Aproveitem, meus amigos. Se também tiverem interesse em ter algum chapéuzinho do Canaril Santos Costa, uma t-shirt do Canaril Santos Costa, umas calças de fato de treino, uns calções, uma bolsa do Canaril Santos Costa, falem comigo, mandem-me mensagem no privado ou por aqui nos comentários aqui no canal do YouTube. Eu terei também todo o gosto em falar-vos nos valores e no desconto, que eu também faço aqui um descontozinho, ok, meus amigos? Portanto, vamos lá aqui acabar de ler os comentários e vamos dar por terminada a live de hoje, ok? Quase uma hora. Penso que foi uma live muito enriquecedora. Miguel Rocha, boa tarde a todos. Continuação de boas criações. Um forte abraço, amigo Miguel. João Carlos Badal, carrega SLB, carrega sempre. Isto tem que estar tudo aqui, tudo cronometrado para dar para o amor dos passarinhos e o amor dos canários, não é? Silva, estou a ver se ainda tiro mais umas crias, já é tarde. Depende. Ainda pode ir a tempo. Se o tempo aí permitir, se tiver as condições todas, ainda pode ir a tempo. Há criadores que criam até meio de julho, coisa assim, mas o tempo começa a escassear. É uma questão que tem que pensar e tem que ter essa noção. Silva, é verdade, esqueci de perguntar, está a chegar agora, espero. Se puder ler antes de ir, veja a pergunta, por favor. Está no terceiro ovo. Está no terceiro ovo, já está no choco. Deixe estar, amigo. Não vale a pena estar a tirar. Deixe ficar. E pronto, e a ver se os ovos estão galados. Veja depois ao quinto dia se os ovos estão galados. Estando galados, deixe ir até ao fim. Não vá agora deitar os ovos fora na eventualidade de estar galados, ok? Então vá, meus amigos. Fiquem bem. E como já é prática corrente aqui no canal, fica a frase de sempre. Não se esqueçam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço e já sabem que amanhã não vai haver live, mas sábado voltaremos em força, ok? Fiquem todos bem.